Salve, salve, galerinha! Mais uma aula do jeito que você já sabe, já conhece e aprecia. Se ligue na aula de agora, mais uma playlist envolvendo um domínio de função de duas variáveis, funções de duas variáveis e curvas de nível, beleza? Faremos vários exercícios envolvendo esses dois assuntos. O primeiro exercício, eu quero determinar o domínio dessa função de duas variáveis, beleza? Essa função leva um ponto do R2 de duas coordenadas x e y num número real. Para analisar, para determinar o domínio, isso é feito da mesma maneira, deixa eu pegar meu canetão, da mesma maneira que vocês faziam, que a gente fazia no cálculo 1. Ou seja, a determinação do domínio de uma função, quando eu tenho a expressão dela, a fórmula dela, basta eu analisar o quê? As restrições. Então, a determinação do domínio de uma função de duas variáveis, eu tenho que olhar para as restrições, beleza? E aí, quais são as restrições? Eu tenho raiz quadrada, eu tenho divisão por zero, não pode ter zero no denominador, eu tenho logaritmos. Então, esse tipo de coisa aparece nesses exercícios e eu tenho que analisar essa região. Esse tipo de exercício eu tenho que determinar o domínio de duas maneiras. A primeira é determinar o domínio do ponto de vista de conjunto, a parte algébrica. Após isso, eu preciso representar geometricamente o domínio, ou seja, representar a região no plano cartesiano, beleza? Esse domínio está contido no R2. Se você observar, eu tenho dois tipos de restrição nesse exercício. Deixa eu pegar duas cores, eu tenho dois tipos de restrição. Eu tenho essa restrição aqui. Essa primeira restrição é quem? Eu tenho que para determinar a raiz, o que está dentro da raiz tem que ser o quê? Maior ou igual a zero. Então, x mais 4 tem que ser maior ou igual a zero. A segunda restrição que eu tenho que analisar é aqui embaixo. Aqui no denominador eu tenho uma raiz quadrada. Então, 1 menos o y menos 1 tem que ser maior ou igual a zero. Mas observe que ele também está no denominador. Então, ele não pode ser o quê? Não pode ser 1, porque se eu colocar 1, fica 1 menos 1, 0, eu não posso dividir por 0. Então, a segunda restrição é que y tem que ser o quê? Y menos 1 tem que ser maior do que 0. Observe que eu falei e. Isso tem que acontecer e isso tem que acontecer. E o e, lógico, do ponto de vista de conjunto, passa a ser a interseção na representação o quê? Do domínio, beleza? Então eu vou analisar essas duas expressões. Primeiro eu vou determinar, perceba que eu vou jogar o 4 para lá. Então, se x mais 4 é maior ou igual a 0, x tem que ser maior ou igual a menos 4. Então, o domínio da função, eu posso reescrever como o conjunto dos pontos x e y do plano, tais que x é maior ou igual a menos 4 e y, se y menos 1 é maior do que 0, y é maior do que 1. Beleza? Então, a primeira parte eu acabei. A segunda parte eu tenho que representar geometricamente. Se você perceber aqui, eu vou fazer uma equação. Então, x mais 4 igual a 0. Isso daqui implica o quê? Que x igual a menos 4. Isso daqui é uma equação de uma reta na vertical. Então, eu vou marcar essa reta. Observe o seguinte, que na hora de esboçar, representar esse conjunto geometricamente, graficamente, eu tenho que saber se essas curvas, retas, parábolas, elipses, que aparecem em circunferências, que aparecem nesse tipo de exercício, elas são contínuas ou tracejadas. Se elas são, ou seja, bolinha fechada, bolinha aberta, se pertence ou não pertence ao domínio, como a gente fazia em cálculo 1. Observe que se eu tenho maior ou igual, a igualdade aqui, isso daqui representará uma coisa contínua.
Contínuo. Então, essa reta x menos 4, ela tem que ser contínua. Então, eu vou representar x igual a menos 4 aqui, por exemplo. Aqui. Menos 4. Beleza? Agora eu vou para outra. Perceba que isso daqui, se eu botar igualdade, é y menos 1 igual a 0. Deixa eu colocar da mesma cor que eu estava colocando. Roxo. Y menos 1 igual a 0, ou seja, y igual a 1. Isso daqui também é uma reta. Só que observe o seguinte, galerinha, cabeções do MyHeart. Observe o seguinte, aqui é maior. É maior significa o quê? Que não pode ser igual, ou seja, diferente. E essa reta, ela será o quê? Tracejada. Então, eu vou desenhar a reta tracejada. Então, eu vou fazer aqui, ela será tracejada. Aqui é 1. Observe que eu tenho esse ponto. Esse ponto aqui, eu quero saber se esse ponto é bolinha fechada ou aberta. Se você observar, esse ponto tem que coordenadas. Esse ponto aqui tem coordenadas menos 4 para o x e 1 para o y. Se você pegar e substituir aqui x menos 4, o numerador dá 0. O numerador zerar não tem problema. O problema é o seguinte, se o numerador zerar e o denominador nunca pode zerar, mas se você substituir y igual a 1, aqui 0, então fica 0 sobre 0. Esse daí é uma indeterminação. Não estou trabalhando com questões do tipo limite, nada. Então esse ponto não pertence ao domínio, isso daqui tem que ser bolinha aberta. Estamos quase na cara do gol. Estamos na cara do gol, meus cabeções. Se liga aqui. Agora eu preciso pintar, eu preciso achurar a região. Então vamos lá. Observe o seguinte. O x, ele tem que ser maior ou igual a menos 4. Então eu vou pintar para a direita ou para a esquerda. Se x é maior que menos 4, eu pinto para cá. Beleza? Pinto para cá. Agora, o y é maior do que 1. Então, é pinto para baixo ou pinto para cima, maior do que 1. Pinto para cima. Então, pinto para a direita, pinto para cima. Como é que eu sei se é pinto para cima ou pinto para baixo? Pinto maior, pinto para cima. Pinto menor, pinto para baixo. Como é maior, pinto para cima, maior, pinto para a direita. Então, eu vou pintar aqui, ó. Beleza? Então, esse é o domínio dessa função de duas variáveis. Se ligou, cabeções do MyHeart. Se gostou, curte, compartilha e continua aqui mais uma aula de exercícios envolvendo o domínio de função de duas variáveis. Beijo, aquele abraço, até já.